Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, a família de cada um de vocês também, todo mundo bem. Hoje nós vamos estar trabalhando sobre as manifestações e patrimônios culturais. Na aula anterior, eu já havia até pedido para que vocês fizessem até a página 32. Só que eu resolvi voltar um pouquinho nesse conteúdo, porque eu achei assim extremamente importante, até mesmo porque a gente vai falar do nosso país, dessas manifestações e patrimônios culturais do nosso país. Então eu resolvi voltar um pouquinho nesse conteúdo. Então as manifestações culturais, elas refletem a nossa história e as nossas heranças culturais, tá? Então, o patrimônio cultural é tudo aquilo que possui uma importância histórica e cultural para um país ou uma comunidade. Pode ser ela a arquitetura, festa, dança, música, manifestações populares, artes, culinária, entre outras coisas. Os patrimônios culturais oficiais de uma região, eles são escolhidos pelo Estado. Então, aqui eu citei alguns no mundo, né? Esse aqui, ó, é em Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto, é uma igreja. Esse aqui é o Coliseu. Esse aqui, se não me engano, é Machu Picchu, no Peru. Esse aqui, ó, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. E aí nós vamos falar sobre um dos patrimônios culturais daqui no nosso país, que é bem comum em muitas cidades, que é a congada. A congada, ela veio de influências africanas e católicas, tá? Então, congada, congado ou congo é uma expressão cultural religiosa que envolve canto, dança, teatro, espiritualidades cristãs e de matriz africana. Nessa festa se louva a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia. Lembrando da proteção desses santos, né, que eles protegiam os escravos negros. Em algumas congadas se recorda a figura de Chico Rei e da luta entre cristãos e mouros. A congada, ela é celebrada de norte a sul do país. Não há um dia fixo, mas acontece nos meses de maio e de outubro, que são os meses consagrados a Nossa Senhora, e costumam ser escolhidos para a celebração da festa. Em algumas partes do nosso país, a congada pode ser celebrada também no mês de dezembro, tá? A congada é uma mistura de festas trazidas pelos negros escravizados com a religiosidade cristã que foi praticada na colônia. No entanto, suas origens remontam à própria África, quando os súditos faziam um cortejo aos reis congos, a fim de agradecer os seus governantes. Ao chegar na colônia, os negros se reconheceram imediatamente com os santos negros, como São Benedito, o africano, Santa Efigênia, uma princesa etíope, e Nossa Senhora do Rosário. Todos esses santos foram identificados com ancestrais africanos e eram homenageados com cultos e igrejas construídas com o trabalho e o dinheiro de alforriados e escravizados. Outra figura saudada na festa é a princesa Isabel. Todos nós sabemos que ela teve um papel de extrema importância quando a gente relembra, quando a gente comenta a respeito da liberdade desses escravos, né, da libertação. Então ela também participa da festa. Cruza-se a tradição de uma figura da monarquia africana com a brasileira. Destacamos duas lendas que explicam a origem da congada, que é a vida de Chico Rei e a aparição de Nossa Senhora no mar, tá? Aí aqui eu trouxe algumas imagens de congadas para que vocês conheçam. Quem nunca
participou, quem nunca presenciou, nunca viu, tá? O tambor da crioula. Ele foi considerado um título do patrimônio cultural imaterial brasileiro no ano de 2007, tá? O tambor de crioula é uma dança de origem africana praticada por descendentes negros no Maranhão, em louvor a São Benedito, um dos santos mais populares entre os negros. Uma dança alegre, marcada com muitos movimentos e muita descontração. Os motivos que levam os grupos a dançarem o tambor de crioula são variados, que pode ser desde pagamento de promessa para São Sebastião, festa de aniversário, chegada ou despedida de algum parente, amigo, comemorações de vitória de time de futebol, nascimento de uma criança. Aí entra também a matança do Bumba Meu Boi, festa do Preto Velho ou uma simples reunião de amigos. Não existe dia determinado no calendário para a dança. Preferencialmente, ela acontece ao ar livre, em qualquer época do ano. Atualmente, o tambor de crioula é dançado com mais frequência no carnaval e durante as festas juninas. E a animação é feita pelo canto, né, puxado pelos homens, com a ajuda e o acompanhamento das mulheres. E aí um brincante puxa a toada de levantamento, que pode ser uma toada já existente ou uma toada improvisada. E depois, em seguida, as pessoas seguem cantando com os instrumentos, as mulheres acompanham também. E aí vão compondo um refrão para os improvisos que vão acontecer posteriormente, tá? Então, os temas puxados são livres, mas podem ser classificados como uma autoapresentação, uma louvação aos santos, protetores, sátiras, homenagem às mulheres, pode ser um desafio ou até mesmo fatos do cotidiano e uma despedida, né? Então, isso tudo serve de motivação para os cantos. Aqui, ó, isso aqui são imagens das pessoas dançando o canto de crioula, tá? Todos eles. A marujada. A marujada também é conhecida como fandango, que é um folguedo típico das regiões Nordeste e Norte do Brasil. A marujada ela é uma importante representação cultural de caráter popular do folclore brasileiro. Então, quem que pode participar? Homens com instrumentos musicais, as mulheres e as crianças participam das danças e das encenações. A marujada teve como origem Portugal, tá? Que ele representou o quê? A conquista dos descobrimentos marítimos lá no século XVI e XVII. E chegou no Brasil justamente através dos portugueses que estavam participando da colonização aqui, tá? Porém, aqui no Brasil, ela sofreu algumas mudanças, né? E adaptaram também a nossa cultura, tá? Então, ficou dessa forma, ficou um pouco diferente do fandango, que é dançado em Portugal. E aí tem uma questão bem legal. As roupas das marujadas são brancas, lembrando os marujos, né, os pescadores, os marinheiros, com detalhes azul, vermelho e amarelo. Tá bom? Também coloquei algumas imagens para vocês verem. Aqui, ó, os homens todo de branco, as mulheres com a blusa branca, saia vermelha e com detalhes coloridos, né? Como foi citado. Coco do Nordeste. É uma dança típica das praias, né? E ela é mais conhecida no Norte e Nordeste. Algumas pessoas, alguns pesquisadores afirmam que essa dança nasceu nos engenhos e depois começou a vir para a parte litorânea do Brasil. O coco teve origem no canto dos tiradores de coco, por isso o nome, né? Que só depois se transformou em um ritmo dançado. Então, no início, era só mesmo uma música. Mas também tem pessoas que discordam, né? Dizem que
que o estado que surgiu essa dança ficava no Alagoas, na Paraíba e no Pernambuco, que são assim os precursores dessa dança. Os instrumentos mais utilizados para dançar o coco, que são os instrumentos de percussão, ganzá, bombos, as zabumbas, caracaxás, pandeiros, cuícas, tá? E aí se forma uma roda, não precisa ter todos os instrumentos. Às vezes só as palmas dos participantes já ajuda a dançar. Então, o coco, ele é um folguedo, uma dança, né, do ciclo junino, mas também pode ser dançado em outras épocas do ano. E aí, com o aparecimento de outra dança, como o baião, o coco acabou sofrendo algumas alterações. Então, o ritmo bem gostoso de se dançar também incentivou e influenciou cantores, compositores como Chico Science, Alceu Valença e até bandas de rock pernambucanas, tá? Porque o ritmo é bem legal. E tem a dona de sucesso, a Dona Selma do Coco, né? Que ela é acompanhada por gente de todas as idades. E assim, ela continua mostrando até hoje o ritmo como ele era, né? E esse ritmo vem sendo resgatado ali no Nordeste, tá bom? Ó a dança. Parece uma dança bem alegre, né? Ó, ritmo junino, mais ou menos nas festas juninas, fora das festas, né? Vocês podem ver que senhoras também participam, não só jovens. Agora, nós vamos falar de uma outra tradição e é uma cultura muito grande e muitas pessoas conhecem, que são os teatros de bonecos. Esse teatro de boneco é chamado de mamulengo, tá? Ou que indica mão molenga. Ele teve origem no Nordeste do Brasil, certo? Esses teatros, e aí as pessoas, o que elas fazem? Elas contam piadas, elas trabalham textos relacionados ao cotidiano das pessoas, à vida de cada uma delas. E aí existe um mestre, né? Um mestre mamulengueiro ou brincante. Cada mestre adquire o seu jeito próprio e os seus personagens. E aí, esse teatro de bonecos não tem um local específico para acontecer. Então, pode ser numa praia, pode ser dentro, numa feira, numa rua, numa praça, em frente a comércios. Em qualquer lugar que dê para montar um pequeno cenário, que dê para se trabalhar com esses bonecos, eles realizam esse teatro. Existe um roteiro previamente pensado sobre o que eles vão estar falando, sobre o que eles vão estar contando, mas esse roteiro depende muito da participação do público. Então, o roteiro ele também é aberto à questão do improviso. Muitas das falas, das brincadeiras que os bonecos fazem, eles fazem baseados no improviso, com a participação do público que está ali assistindo. E qual que é o objetivo do mamulengo? É divertir e fazer as pessoas rirem, tá? Porque diante de tantos problemas, então as pessoas conseguem se divertir às vezes com pequenas histórias. E assim, de que são feitos esses bonecos? Esses bonecos, a maioria deles são feitos de madeira, tá? E tecido. E aí eles confeccionam as roupinhas, confeccionam todo o cenário para estar brincando. Um dos percursores do mamulengo foi Valdec de Granhuns, tá? Ele acha que a pessoa, para ser mamulengueiro, ele tem que ter várias habilidades. Entre elas, ser poeta, ator, dançarino, improvisador e cantor. Porque ele puxa uma estrofe de uma música, ele puxa um poema, ele tem toda a questão mesmo do ser artista.
Então, ele fala que para se trabalhar com mamulengo, a pessoa tem que ser um artista polivalente e tem que levar a cultura brasileira para todo lugar, inclusive para fora do país. E aí eu coloquei um textinho para vocês aqui do lado. Mamulengo é brinquedo, divertimento e expressão. Boneco que vira gente, madeira talhada à mão. É causa de amor e guerra, de fé e libertação. Então é isso, meninos. A aula de hoje é essa, tá? O que eu quero que vocês... Toda essa parte da pesquisa que eu coloquei a respeito da congada, do tambor de crioula, da marujada e do coco do Nordeste, eu gostaria que vocês copiassem no caderno de vocês, porque no livro tá muito pequena a informação, muito pouco. E eu também passei uma atividade para casa, um trabalhinho, falando o seguinte, que eu quero que vocês pesquisem, uma festa típica, tradicional e que faz parte das manifestações e patrimônios culturais do nosso estado de Goiás. Então, no roteiro, eu citei algumas cavalhadas. Existem as cavalhadas de Pirenópolis e de Corumbá de Goiás, tá? Festa do Divino Pai Eterno de Trindade, Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, Procissão no Fogaréu, na cidade de Goiás. Eu, particularmente, acho a festividade a mais bonita de todas, e Folia de Reis. Então, você pode escolher uma dessas ou você pode escolher outra festividade cultural que faça parte do patrimônio cultural do nosso estado, tá? Não precisa ser somente essas, tá? Você pode escolher. E aí, façam a pesquisa para mim, busquem informações. Se conseguir ilustrar, melhor ainda, tá? Ah, professora, mas eu não consigo imprimir e eu não... Então, tenta desenhar, tá? Tenta desenhar da sua forma, da sua maneira, certo? Não tem problema, mas eu gostaria muito que fosse ilustrado, tá bom? Um abraço a vocês, até a próxima aula. Beijo, beijo.